Só de cá, apaixonados por Muay Thai. Tá começando agora mais um programa E aí, vai encarar? E hoje o papo é com o verdadeiro campeão. Faixa preta de Muay Thai, roxa no Jiu-Jitsu, multicampeão, ex-top 10 nacional de MMA e corner de atletas até internacionais. Um cara que já passou por altos e baixos, por lesões, mas voltou ainda mais forte. Vamos conhecer então a história do Matheus Nascimento. Tudo Seja bom? bem-vindo, Matheus. Matheus, onde que você cresceu? Eu cresci entre o Campeche e aqui Barreiros, aqui próximo no Shopping Itaguaçu, né, pessoal? A grande Florianópolis. Mas sou manezinho. E como era a sua infância, Matheus? Eu fui sempre uma criança muito ativa, muito proativa. Naquela época a gente não tinha tantas, digamos, acesso à informação para saber o que era ali um hiperativismo, um TDAH ou coisa do tipo, né? Mas sempre fui muito ativo, muito inteligente, um pouquinho precoce para a minha idade, né? Então sempre fui muito envolvido com esporte para diminuir essa vertente, digamos assim. O que te levou para o mundo das lutas? Na realidade, o que começou antes mesmo de eu me entender por gente, assim, meu pai já, como eu falei, né, guardar essa energia, gostava muito também das lutas já em si e da arte marcial. Provavelmente muito voltado para aqueles filmes antigos, né, o Dragão Branco, entre outros ali. Meu pai me botou no karatê, muito novo, muito novo. Eu tenho recordações lá do meu professor William, que era do Cobrasol, ali no Cobrasol. E através dessa parte ali de iniciar no esporte, foi mais ou menos isso aí que eu me recordo. Ah, que legal. E como que foi a sua primeira graduação, tu lembra? Lembro do karatê, eu lembro sim. Eu Uhum. lembro que era um Você tinha pouco. quantos anos? Ah, eu era menor que meu filho, eu devia ter uns 6 anos, por ali Uhum. 7 anos. E eu Nossa, lembro desde novinho mesmo nas artes bem marciais, novinho, então. bem novinho. Graças ao Legal. meu pai, nessa vertente ali de dar uma descarrego na energia, ele me iniciou, digamos assim, nas artes marciais do karatê. Eu lembro que era bem como é mostrado assim nos filmes mesmo, bem tradicional. Eu vi uma vertente bem tradicional do karatê, que tinha o kata, a gente tinha que demonstrar uma sequência gravada e na frente no ginásio todo. Depois a gente fazia até um sparring já com aquela idade de karatê, né? E era muito massa. Você já se envolveu com coisas erradas, Já, né? já, um bocadinho já. Conta Já. pra gente. Olha, eu não, sinceramente, bem dizer assim, eu vou resumir, vou falar um pouquinho, né? Uhum. Não tenho muito orgulho, mas sei que foi uma coisa que formou a pessoa e que eu sou e onde eu cheguei, né? Incomodei muito um bocado meus pais, coitados deles, né? Com outras vertentes erradas que eu não vou aprofundar muito, mas né, eles foram incomodados na própria casa, com processos, entre outros. Uma que eu posso falar bastante, que é o que a maioria do pessoal sabe, né, que não tenho muito como esconder, eu era muito envolvido com torcida organizada, né? Era Uhum. muito envolvido com torcida organizada, então a gente se envolvia com brigas na rua. Eu era daquela vertente dos 5% que fazia coisa errada na torcida. Não digo que a torcida em si tem, até porque na mesma vertente do que eu me envolvia com coisa errada, foi ela que também me apresentou o que eu faço hoje, que é a minha profissão. Eu comecei dando aula no projeto social da torcida da Gaviões Alvinegros, né, do Figueirense. Mas através disso eu me envolvia não somente na Gaviões, mas em night, em bairro, jogando bola. Eu brigava muito, eu brigava muito. Isso já era, na realidade, desde, como eu te falei, desde criança. Meu pai já botou na arte marcial para tirar esse estímulo. Eu era muito Uhum. brigão, era muito nervoso, estressado, brigava por qualquer coisa. Então eu me envolvi em algumas coisas, digamos, ilícitas, sim, né? Me arrependo, peço desculpa, mãe, pai, todo mundo lá. Saí novo, buscar o mundo ali, as minhas coisas, tipo, meio que quis virar as costas, meio revoltado. O negócio, se eu tivesse ouvido mais, se eu tivesse feito mais, de repente, né, não teria sofrido. Mas a vida ensina e, graças a Deus, eu aprendi através do esporte muita coisa e hoje formou a pessoa que eu sou. Uhum. Isso que eu ia te perguntar, o que que te tirou desse caminho, né? Eu vou aprofundar bem, então. Essa Uhum. eu vou falar. Após um acontecido dentro do meu apartamento, né, onde na realidade encontramos tudo, digamos, meio bagunçado, virado do avesso, através de uma coisa que eu tinha feito, e foram ali atrás de mim e não me acharam, digamos bem assim.
Meu filho estava na barriga da minha esposa, Isabela, e nisso ela não aceitou mais, depois de ter passado por alguns perrengues, né? Como eu falei, isso eu prefiro não estar comentando e aprofundar, né? Porque não tenho orgulho, não sou daquela vertente que fica dizendo, eu vim de lá, Aham. não prego essa pessoa, eu prego o esporte. Por isso que muitas vezes, só fugindo um pouquinho do protocolo, muitas vezes eu vejo essa nova vertente de ficar se divulgando na luta, de querer se empurrar, de ficar tirando a outra pessoa, de ficar xingando. E eu, Matheus, eu não deixo meus atletas fazer isso, não gosto. Eu recrimino quando faz, eu tiro, porque para mim vem totalmente contra o que me reformulou como pessoa, ser humano. Para mim, arte marcial, independente se é Muay Thai, MMA, Jiu-Jitsu, Karatê, Capoeira, é a vertente de respeito. Através disso, eu sei lutar admirando meu adversário e posso virar amigos e sou amigo de todos. Todos aí que podem até comentar aí, vão falar que é verdade. Eu sou amigo de todos eles depois da minha luta. Sim, tem aquele negócio do pitbull que me chamava, né, do cachorro, de ir pra cima, de querer acabar com a luta o tempo todo, sempre tive. Mas sempre respeitei. Então eu não gostava dessa vertente, porque se o esporte me tirou disso, o esporte me pregou o respeito a morrer ali a situação, eu não acho legal essa questão Uhum. dessas provocações e dessas brigas, dessas coisas assim. Mas se for para vender luta, eu acho que tu estás vendendo um lado do esporte que, né, fazer pão e circo. Na verdade, tem coisa mais bonita que pode ser mostrada. Mas cada um é cada um. Eu Uhum. entendo também, sou dono de evento, eu entendo o que o pessoal faz. Não recrimino tanto assim, eu só dentro de mim, da minha vertente. Dito isso, né, através dessa vez que isso ela quis acabar o relacionamento e ir para outro local, eu pedi para ela mais a chance, ela pediu para mim parar com tudo, tudo da Uhum. vertente. A gente passou por digamos, uns maus bocados financeiramente e estruturalmente. Eu não falava direito com a minha mãe, me arrependo pra caramba, ela poderia ter me ajudado, né? Mas a gente aprende assim, mas eu passei por isso dali, ela abraçou a ideia, eu cheguei basicamente no fundo do poço, e o Bortoluzzi, o Ricardo Bortoluzzi e o Marcelo Piazza. Marcelo Piazza começou, o falecido Marcelinho Piazza, me botou num projeto social da torcida. Me botou num projeto social, eu sendo atleta deles ali. De Muay Thai? De Muay Thai. Aham. E nisso ele já tinha falecido e tal. Não, minto, ele não tinha falecido ainda. Perdão, ele estava vivo. Só que ele chegou na vertente que ele não poderia mais adquirir mais conhecimento. Ele me apresentou a Tim Tavares na época, Uhum. né? E aí eu comecei a treinar com o Bortoluzzi, jiu-jitsu. Eu já tinha feito boxe, já tinha feito karatê, etc. Mas o que me transformou mesmo, o que levou para a luta, comecei a viver disso, comecei a lutar, ser atleta, larguei tudo, não trabalhava, só foquei nisso um bom tempo com o restinho do dinheiro que me guardava ali e pelo apoio da Isabela, ali eu lembro que foi isso. Mas eu já fazia boxe já com o Gin, meu irmão mais velho, o Marco Fontela aí, o pessoal conhece no youtuber também, bem Uhum. conhecido, meu irmão mais velho, me apresentou o boxe, eu treinei boxe um bom tempo. Resumindo, fui para o Muay Thai ali com o Marcelinho, ele quis me levar para o MMA, não deu certo a luta, me apresentou pro Bortoluzzi, que eu já conhecia da torcida organizada, o Bortoluzzi era da torcida organizada, eu cresci vendo ele e os mais velhos ali, admirando o Deco também, o pessoal da, da luta já foi envolvido, já transformou através da torcida, por isso eu digo que tem as duas vertentes, né? Assim como tem em todo Aham. lugar, né? Sempre tem Sim. o bom e o ruim da coisa, tem que saber ter o equilíbrio. Então eu fui para lá, o Bortoluzzi me acolheu de primeira demão, me botou no jiu-jitsu e me apresentou o Rafael Bach, que na época Ah, que estava legal. dando aula lá. Na Tim Tavares, na Natim época. Tavares, Aham. exatamente. Eu tinha acabado de chegar do Rio Grande do Sul. Eu não me recordo, posso estar falando besteira, se depois quiser ele me corrigir. Eu acho que ele era Marafiga e estava começando a virar inside na época. Uhum. E aí, no caso, eu fui o segundo ou terceiro atleta dele, primeiro, não vou se recordar, mas nós éramos 4 atletas e a primeira evento de luta que teve, que ele levou os primeiros atletas dele, fui eu, o Jean Bueno, o Douglas, o Denizinho e o Thales. E a Bianca, que ainda está hoje em dia na Elite Striker, a Aham. Bia, A né? Bia A dos loirinha. jeitos. Isso, minha Aham. amigona. Beijo, Bia. Aí nós Vocês fomos treinavam junto desde essa época? desde essa época. Que Eu legal. devia ter uns Nossa. 17, não, devia ter uns 18, 19 anos. Nessa época já, uns 18, 19 anos. Aham. Aí nós treinávamos juntos, só que o que foi engraçado, tipo assim, ó, que aí eu posso fugir um pouquinho da vertente também, que eu recordo, que eu tinha um ego muito grande por achar que era o brigador de rua, né? Que era Aham. o cara. Que já briguei com várias pessoas muito mais altas que eu. Tinha uma fama, bem dizer assim, já na rua ali.
tanto em vertentes organizadas, como de night, de bairro, de etc e tal, por ser muito pequeno. Hoje eu sou um pouco mais fortinho, né? Digamos assim, tô com 85, naquela época eu pesava molhado 70 quilos, né? Mas sempre fui muito, não é muito orgulhoso isso, mas sempre fui muito bom nessa vertente, na minha cabeça. Eu achei que eu sabia lutar, por causa disso, né? Participei daquela época que tava a febrezinha de Clube da Luta, que a gente combinava de ir numa casa de alguém, no porão, filmava e por dinheiro nós saía na mão, sem luva, sem nada, que nem briga, que nem os loucos, que chegou a passar no Fantástico, né, porque deu esses problemas. Então eu entrei, Bortoluso me apresentou jiu-jitsu, de lá eu já ficava, desculpa, perdão a palavra, eu cheguei a 90 quilos, eu estava muito forte na musculação. Eu apanhava de gente de 60, 50 quilos e não entendia aquilo, ficava me revoltado, como isso, e discutia com os caras, chamava os caras pra porrada, o Bortoluso me recriminava. Os caras tiveram paciência comigo, foram me moldando. Aí ele me apresentou pro Rafael. E eu lembro que com uma semana de treino eu lutei. Porque o Rafael já me conhecia do jiu-jitsu, o Rafael era roxa e eu tava iniciando era branca, ele já fazia jiu-jitsu conosco. E eu sabia que ele era professor. E um dia ele tava dando aula pra alguém dentro do octógono, preparando pra essas lutas, e caiu a luta de alguém e o Bortoluso falou, Matheus, luta, semana que vem brincando. Aí ele riu. Tá rindo por quê, Rafa? Tu acha que eu não luto? Isso aí é fácil. Aí ele, então tá bom, eu vou botar teu nome. Essa semana treina comigo. Aí eu treinei uma semana pra ir pra minha primeira Laguna Fight. Fomos. Foi Bortoluso conosco, o Rafael Bach e os atletas. Chegamos lá, ainda deu todo um erro lá de trancar a chave por dentro. Eu já fiz a primeira coisa errada da vida, eu perdi 10 quilos em uma semana, eu lembro até hoje. Passei ruim, tá? Porque eu não tinha conhecimento, né? Que Pra essa luta? Pra essa luta. Meu Deus. Não tinha conhecimento algum de nutricionismo, nada. Hoje vocês, atletas novos, aí tem uma vertente que, pelo amor de Deus, nós éramos na grosseria no modo. Então eu lembro que eu passei mal, mas bati o peso. Lembra até hoje, bati o peso. Fui pra essa luta, o que eu fui comer para a primeira coisa? Uma coxinha no posto de gasolina com a coca. Já passei ruim. Falaram que tinha que comer comida depois que eu passei ruim. Eu fui lá, o que eu fiz? Comi arroz e feijão. Meu Deus, passei mal, e o evento rolando, e eu mal, e a barriga estufada. Fomos pra encarada, que lá tinha que encarar antes da luta. O atleta adversário desistiu, porque eu era muito forte e realmente ele era mais novo. Ele devia ter 17, eu tinha 19. Ou 18, não lembro. Eu lembro que eu fiz assim na foto, eu tenho essa foto guardada até hoje, o Rafael lembra, ele comentou comigo até esse dia no evento. O cara afrouxou na hora e essa equipe apareceu com um cara muito grande. Só que o gordo, assim, mas disseram que ele era famosinho na cidade de Laguna e que ia lutar no lugar se eu quisesse. Eu falei, aí o Rafa quis, talvez sim, talvez não, o Bortoluso não queria, eu olhei pra ele e cara, eu tô aqui, eu quero lutar. Já lutei com gente maior, já passei pelo pior, e na rua já, com aquele ego ainda, aquele ego inflamado. Vamos lutar. E eu lembro que no começo tinha aquela música, né? E eu vi era luta de Muay Thai. Muay Thai tradicional, só que era dentro do octógono. E eu lembro que eu não tinha visto isso, eu tinha treinado normal, que eu sabia de boxe e chute. E tu tava uma semana, né, treinando. Meu Deus. Aí eu lembro que no começo das lutas eles estavam tudo assim, olha que legal, que bonito, tava aquela música tailandesa. E eles tudo que querem, eu vou fazer isso, pra ter um vídeo, uma foto, coisa legal. Aí quando eu fui entrar, botaram um capacete, assim, que naba é essa? Eu lembro que eu fiquei afogado assim com aquilo, assim, ficava me agoniando. Entramos pra lutar, tal, tocou ali o negócio, toquei a luva com ele. Comecei a fazer, ele, pau! Caramba, eu não sabia o que fazer, não sabia bloquear, ele, pau! E eu na postura, pau, pau! E ele foi me batendo, aí o Rafa me lembra até hoje disso. Uma hora eu fui pra trás, respirei fundo com a mão baixa, eu fui caminhando na direção do cara com a mão baixa e liguei o ventilador. Eu dei acho que uns 70 golpes em volta do octógono sem parar, e atrás do guri. Quando ele parou no canto do octógono, eu acertei uma joelhada e ele caiu. Aí trincou a costela do guri e eu ganhei. Caraca! Só que quando deu a contagem, para abrir a contagem, eu fui pro meu canto, as minhas pernas amoleciam, eu segurei na grade, eu olhava pro Rafa, eu não consigo ficar em pé, eu não consigo ficar em pé, eu não consigo respirar, não consigo. E eu queria desistir da luta, eu ia desistir pra luta, eu tava chamando o juiz pra dizer que eu não queria mais lutar. Só que ele veio, levantou minha mão, eu não entendi, nisso eu vi que eu ganhei. Saí dali, passei mal. Aí eu olhei pro Rafa e falei, Rafa do céu, eu não sei lutar, agora eu vi mesmo que é diferente, totalmente diferente, adrenalina, tudo, toda a situação. Senhor, por favor, cara, eu quero ser atleta de vocês, quero começar a treinar com vocês. Ele, não, fechou, partiu. E aí começou a fase do ensinamento ali, a grosso modo, daquele carinho, quem conhece, se você acha que o Rafa é malino, você não conheceu ele antigamente, quando ele começou, né? Então a gente foi moldado ali, tive
outras vertentes, mas resumindo, o início de tudo que eu dou ali, que eu agradeço bastante por ter confiado em mim, foi no Bortoluzzi e no Rafa. Posteriormente, o Rafa acabou tendo uns desentendimentos com a Tim Tavares, saiu e tocou a Inside sozinho, eu continuei um bom tempo sem equipe, lutando os eventos sozinhos. Já conhecia também o Gabriel Gigante, que também era da torcida organizada, quando eu era pequeno, ele era mais velho, eu já conhecia, e ele sempre me chamou, disse que eu tinha o estilo shooter box, meu estilo tal, etc. E ele me adotou de volta, me reensinou, me reformulou e fez o atleta realmente agressivo, o monstro que o pessoal diz hoje em dia, que eu digo então. Então as 3 pessoas aí que mudaram a minha vida através do esporte foram esses Que 3. legal. Pô, que legal, hein? Tu tem uma baita história, né? Olha, se eu De paro para escrever, superação e se eu paro de... para escrever o livro, dá coisa bastante engraçada aí. Mas é muito bom, né? Ver como o esporte transforma vidas mesmo, né? Transforma. Se tu me der um detalhezinho, eu conto, não contei isso pra ninguém, vai ser a Uhum. primeira vez aí, já dei algumas entrevistas, então eu acho bacana esse negócio de transformação que você falou. Pessoal que hoje vocês vivem do esporte e não dão valor. Muitos atletas estão mal iniciando, já tem a vertente da personais, o professor deixa dar aula e remunera. Para nossa época era uma honra poder dar uma aula. A gente pagaria para poder dar uma aula no lugar do professor, né? E mesmo assim não tinha essa oportunidade, jamais, né? Sim. Chegava a ser, né, desonroso isso. E eu lembro quando eu comecei, realmente eu passei por dificuldade, como eu falei, eu larguei tudo e fiquei só do esporte, até a minha esposa perdeu o emprego grávida, a gente não tinha quase nada ali, dificuldade para pagar as coisas. Meu sogro me ajudou muito, muito naquela época. Ele já não tinha muito, hoje ele vive bem, graças a Deus. É um investigador particular, um detetive particular, muito conhecido aí no Santa Catarina, Brasil. Só que naquela época ele também estava passando por dificuldades, mesmo assim ele me ajudava bastante. E eu lembro que assim que eu estava querendo desistir do esporte de novo, ele estava acreditando muito em mim. Ele estava querendo acreditar muito em mim, estava passando dificuldades, a gente não tinha coisa. Eu tinha que fazer o chá de bebê do meu filho. Uhum. E eu não tinha dinheiro, literalmente, para fazer isso, não tinha mesmo. E eu chorei um dia na casa de noite, conversando isso com ele. Ele assim, cara, eu tenho uma ideia. Amanhã eu vou te passar de pegar às 10 da noite, seja pronto, saco de lixo, assim, pega teu carro. Que tum. Aí ele pegou, ele passou lá em casa, eu entrei no carro, nós fomos. Aí onde? É assim, assim. Quando eu vi, tava no cemitério de Biguaçu. Ele e meu outro, o genro dele, meu cunhado, que é casado com a irmã da Isabela Luiz, o Lucas. Chegamos lá, eu assim, tá, cara, desculpa, tá me trazendo no cemitério porque vai me matar. Rindo, porque eu conheço ele. Ele foi um cara que me ajudou muito, né? Eu rindo, brincando. Aí ele chegou, cara, então tá, o que acontece? Pessoal, nós temos que ser rápido, porque tem caseiros, que ele chama que é os coveiros, né? Que cuidam do negócio, que fazem isso por dinheiro que eu vou ensinar vocês. Seu tio, eu não vou roubar túmulo. Eu falei, tá louco, tá louco? Aí ele começou a rir. Cala a boca, guri. Que roubar túmulo, o quê? Não sou ladrão, não sei o que lá. Tá, então fala o que foi. Cara, de um dia pro outro, tem o finados, que eles botam as velas, elas apagam. Então eles têm que limpar. E vela é retornável. Então nós passamos literalmente a madrugada toda raspando vela de túmulo e guardando um saco de lixo e botando dentro do carro para depois trocar. E nisso nós passou perrengue, corremos de coveiro, a polícia pegou nós lá aqui em Santa Amaro. Só que eles acham que nós eram ladrão de túmulo, quando eles viram que era vela, eles acharam engraçado. Aí deram tipo, tá começando bem, o chá de fralda do teu genro. Tu já ia metido com isso, riram e mandaram embora. Estraguei todas as molas do meu carro, porque nós juntamos mais de 15 estacão. Só que deu muito dinheiro, eu não sabia que isso era dinheiro, deu muito, muito, muito dinheiro. Deu pra, graças a Deus, fazer isso e ainda sobreviver mais uns 3 meses, pra ter noção assim de tanto dinheiro que a gente fez. Que legal. E isso que eu já vivia, já tinha luta, já era conhecido, já dava um pouquinho de aula no projeto social da Gaviões, tinha uma certa ajuda de curso de algumas pessoas e a gente não conseguia viver do esporte. Resumindo, por que eu contei isso? Porque a gente tinha que ser atleta, a gente não tinha nutricionista, a gente não tinha fisioterapeuta, a gente não tinha ajuda. Nosso professor foi criado no ferro no fogo, então a gente era criado no ferro no fogo, não tinha muito lá, lili. E financeiramente, alguns eram mais privilegiados por ter uma família que apoiasse mais e outros não. Não era a minha vertente da minha família não ter, mas ela já não me apoiava em outras situações por minha culpa, né, e por afastamento. Então, eu tive que recorrer a N fatores que na época me envergonhava, mas hoje não tem problema eu falar, passei por isso mesmo. Hoje, graças a Deus, vivo muito bem.
sou formado, né, tenho vários cursos. Então, foi uma fase da minha vida que me deixou, mas o que eu quero falar do porém é isso, para os atletas darem valor ao que o professor de vocês fornece, o que o esporte está fazendo, o Áspera, vocês fomentando o esporte, isso aqui já vive do esporte, olha só como o esporte está crescendo, ela pode, né, poder viver também vendendo utensílios, essas coisas ali. Se na nossa época era muito difícil, nós realmente tínhamos que ter 300 empregos, ser lutadores. Então deem valor, sejam menos, digamos, Nutella, né? Vamos dar valor a isso e hoje dá de viver do esporte, não tem que fazer essas loucuras que a gente fazia. Verdade. E, Matheus, qual foi a sua pior lesão na sua carreira? Com certeza foi do meu joelho direito. Na época que eu tava para entrar no Contender, ali outros eventos maiores que nós estávamos lá, não lembro se foi São Paulo, Curitiba, no Futuri. Na frente ali do que chegamos lá, vimos os empresários, o Giga já estava conversando comigo, com o empresário lá e tal. Era só ganhar aquela luta ali que ia ser a nossa vez. E ganhando a luta, acabou rompendo todos os ligamentos do meu joelho. Caraca. Durante a luta ainda. Daí tu... E como é que foi? Daí tu perdeu a luta? Como é que foi? Começou a luta, eu comecei movimentando, eu dei 3 low kicks na panturrilha do menino, né? Ele é lá do MMA do Corinthians. Até fugiu o meu nome aqui, eu queria deixar o nome dele para vocês pesquisarem no Instagram e seguirem ele, porque infelizmente ele passou por uma coisa muito, muito, muito ruim. Após isso ele foi até campeão de Jungle Fight, ganhou cinturão, tudo, ele estava lá no auge. Ele acabou num evento de jiu-jitsu quebrando a coluna e tá tetraplégico. E ele precisa de ajuda, recursos e tal, e é um menino show, porque quando eu machuquei ele teve a oportunidade de me bater, voltando agora para vocês terem noção. Eu tava ganhando, dei os low kicks, ele tentou me dar um chute, eu consegui segurar, levei ele pra grade, ele tentou me dar, eu dei a requeda, fomos pra grade de novo, eu tava ganhando a luta na grade, joelhados, etc. Aquele meu jogo que o pessoal conhece. E eu não fui direto, dessa não fui tão agressivo, porque nosso plano era mostrar que a gente conseguia desenvolver durante a luta. Porque a maioria das minhas lutas duram 30 segundos, 1 minuto, salve uma exceção, que foi uma guerra de round de 3 minutos. 3 rounds de 5 minutos. Essa da luta ali, eu queria prolongar ela de novo, porque eu estava muito bem preparado. Eu estava no meu auge do auge do auge do auge. E quando eu botei na parede, que eu dei aquela pressão, que eu vi que ele estava sentindo ar só no aperto ali, o wizard dele não conseguia me puxar, eu vi que eu ia ganhar, eu pensei, cara, ganhei. Eu dei 2 joelhadas, na terceira que eu fui dar, que eu botei o pé no chão, meu pé ficou apontado para cá e meu joelho virou. Caraca. Quando ele voltou, o ginásio todo ficou quieto, porque era a pandemia, só tinha nós os lutadores, e eu caí berrando e eu não lembro de nada. Só que depois eu vi o vídeo, quando eu caí ele teve a chance, porque o juiz não entendeu, ele poderia ter me batido, ele viu que alguma coisa aconteceu, se afastou e levantou. Após os médicos me retirarem do octógono, ele não comemorou, ficou quieto o tempo todo, ficou preocupado, falou assim, não, eu tô feliz por ter vencido, mas eu tô preocupado, mas todo respeito, quando ele voltar, se ele quiser fazer a revanche, nós vamos fazer. E acabou acontecendo isso com ele posteriormente, né? Então, caraca. Depois ali eu mando ali, ela bota o arrobinha lá, se vocês puderem, eu agradeço. E aí tu não lutou mais durante um tempo? Fiquei uns 3 anos afastado, eu acho. 3 anos afastado, porque posteriormente, quando eu voltei, eu já tinha feito a cirurgia da mão antes dessa luta no dedão. Então eu fiz o camp basicamente com o dedo enfaixado e com os parafusos aqui que foram retirando para essa luta. Diversa, voltei. Quando eu voltei a treinar, eu descobri, por eu estar muito forte naquela época, quem lembra de mim naquela época sabe que era o diferencial, era o meu físico, né? Minha explosão muscular. Eu já tinha os tendões rompidos no ombro e não sabia. E como eu regredi a musculatura, que eu fiquei parado por causa da cirurgia do joelho, eu fui tentar voltar a treinar e não conseguia ganhar musculação, não conseguia ganhar musculatura, não conseguia desenvolver socos, queimava o braço, ele literalmente desligava. Fui atrás do médico, mais 2 cirurgias. Aí fiz a cirurgia do direito e depois fiz a do esquerdo, de teimoso, de continuar treinando com a esquerda, estava um pouquinho melhor, que era um tendão mais para cima aqui, eu consegui quebrar o osso. Então, além do tendão, ainda fizeram uma cirurgia no meu osso aqui também. E aí eu fiquei esses anos todos parados. E depois, Matheus, quando tu abriu a academia, teve a pandemia, e aí tu quase perdeu a academia, né? Como que foi? Inclusive, eu voltei a lutar profissional, pessoal, nesse termo ali que eu comentei no começo ali, que eu saí que eu tava sem equipe, que o Gigante me reapadrinhou. Eu não tava mais vendo a luta, né? Eu tinha passado meus meninos da Gaviões já para a Chutebox em si, que era o Rariel que estava dando aula lá para mim na época. Tinha conversado com o Gigante, eu estava sem treinar,
estava sem dar aula, estava desanimado e estava com basicamente 5 empregos na época, estudando minha faculdade de educação física, tudo e etc. Mas sempre tive esse sonho de viver da luta, né? De dar aula, de ser lutador. Mas achei que pela idade, pelo tudo, pelo afastamento, que como eu não tive equipe, que também nesse meio tempo ali que eu larguei dali da Tim Tavares até chegar no Gigante, eu ia lutar MMA internacionalmente. Thiago Tavares tinha me arrumado uma luta e eu quebrei a clavícula de moto sozinho. E nesse meio tempo a equipe se desfez, a Tim Tavares acabou, onde eu também parei de treinar. Basicamente, resumindo, foi isso. Então aí tava próximo ali, acabei tendo essa vertente, falei com o Giga, voltei a treinar só por treinar. Treinar só por treinar. Falei, não, quero lutar, quero treinar com vocês, quero voltar a treinar. Voltei a treinar e aí eu falei pra ele que tá muito difícil a correria. Ele disse, cara, todo mundo gosta de ter aula contigo, porque tu não volta a dar aula, não sei o que, viver da luta. Tá, que eu não tenho local, não sei, vamos ver. E nisso tive a oportunidade de trocar meu apartamento numa casa, né? Troquei, reformei ela toda na época, demorou 1 ano mais ou menos ainda, então continuei treinando com o Giga, reformando ela do zero, tá? Peguei uma casa totalmente fechada, acabada, a gente foi morar pra lá, só tínhamos um colchão de casal, a nossa televisão, a nossa cama e deu. Nem a cozinha estava pronta. Nós fomos morar porque a gente fez primeiro a parte de cima, onde eu moro, onde o pessoal sabe onde a academia Star Gold, aí quiser olhar no Instagram vão entender. Tem 2 andares, embaixo foi construindo a academia. E aí eu, gigante, vamos tentar. Aí eu reformei ali embaixo, amo meu pai e minha mãe, pô, se não fosse vocês eu não teria conseguido. Meu pai foi pedreiro junto comigo, eu e ele, e 2 conhecidos dele que são pedreiros mesmo, de profissão, mas já mais senhores, reformamos uma casa do zero total. Nós ficamos 2 anos para construir a minha casa e a academia, nós mesmos, no suor, e meus alunos ali, meus primeiros alunos que queriam que eu voltasse, me ajudaram lá a encher laje, fazer o caramba A4 ali. Então aí abri, reformei um tatame pequeno ali de o quê? De 4 por 9 metros, onde o pessoal hoje treina na minha academia, onde está o ringue e os sacos de pancada. Rapidamente enchi, deu 30, 40 alunos, eu vi, pô, que bacana, legal. de repente dá. Aí reformei outra área rápido junto com os alunos, fizemos, foi acontecendo, e quando eu vi, tinha a possibilidade de eu largar meus empregos, né, na época. Como eu falei, tinha 4, eu trabalhava de office boy, de motoboy, de segurança particular e na UDESC também na parte da vigilância, né, da UDESC. Então eu tinha esses empregos, ganhava bem, remunerado e tal, mas por causa de tudo que eu tinha de reforma, etc e tal, resumindo. Aí vi que dava certo, fiz, e o pessoal veio junto, botei um aluno ou outro para me ajudar a dar aula, que já era lá da Tim Tavares, que eu conhecia, o Marcos, etc., o Marcelo, o Yuri que é da Elite Strike também, na época era meu aluno ainda, ele também me ajudou. E foi formando, foi acontecendo, a academia foi crescendo, fomos aumentando os espaços, os tatames, hoje é o que é, e nós estávamos ali com 120 alunos a 150 de Muay Thai já. Caraca, Muito aluno. legal. Nós tínhamos ali muitos alunos de jiu-jitsu, que era o... Ah, tinha aula de Gil também. Tinha aula de jiu-jitsu, ataque duplo era ali. O Pedro Paulo, ele tava com 30 alunos, nós ganhamos bastante medalhas também naquela época com ele. Nós tínhamos o Felipe, ainda não tinha HB, que é meu preparador físico, ele dava funcional ali. O Cabelo também dava funcional ali. Tinha um professor de judô, o Ni, e tinha dança, tinha muita coisa. E tipo, era lotado o tempo todo. Então eu vi que eu poderia largar os empregos e viver da luta. Então, eu literalmente juntei todo o dinheiro das saídas do que eu tinha trabalhado e paguei todas as contas, zerei. Zerei, tipo, a partir de hoje eu só vou ganhar. Então, paguei tudo, vou viver da luta. Deu 1 semana, o que acontece? Veio a pandemia. Eu lembro até hoje, eu tinha menos R$2 na minha conta, em vermelho. Só que ninguém sabia que ia dar aquele apavoro. Primeira semana, pô, até é legal, descanso. Sim. Foi indo. Onde eu vi que eu tinha que voltar a lutar profissionalmente, porque através disso eu tinha alguns patrocinadores que iam me remunerar. A própria luta, por lutar, a gente lutou por mixaria ali, né? Nada comparado ao Asper. Mas naquela época as contas vinham e nós não tínhamos de onde tirar até poder voltar a dar as aulas. Eu voltei a lutar profissional por causa disso, então não tinha plano B. Era para salvar a minha academia, eu tinha que voltar a lutar. Falei com o Gigante, treinei que nem um louco, que nem um alucinado, e durante toda a pandemia eu lutei nos eventos ali onde eu fui construindo a minha carreira, onde eu cheguei no nível que eu cheguei na pandemia. Basicamente foi isso para poder salvar e conseguir salvar a academia, graças a Deus. Consegui fazer o meu nome de novo, mas não era o plano na época que eu voltei a voltar a ser lutador.
Aham. Foi a vertente do E tudo. qual foi, tu voltou a ser lutador, né? E qual foi a tua maior título que tu já recebeu? Foi na época de ser uma das promessas que possivelmente você chegaria ao UFC, né, ser um Uhum, dos tops do Brasil, pelo menos o jiu-jitsu. uhum, No jiu-jitsu era um jiu-jitsu já também conhecido nacionalmente, né? Fui campeão de vários Opens, que é a CBJJ, que é a federação mais oficial que tem de jiu-jitsu, né? Temos a maior que tem mundialmente. Fui campeão peso e categoria, né, do sul brasileiro. Me inscrevi na categoria errada de cima na Sul-Americana sem querer, o Bortoluz quase me matou na época, mas fiquei em terceiro colocado, lutei de 80 quilos, eu estava pesando 70 na época, mas lutei com os grandão, tem essa foto no meu Instagram, é bem engraçado, eu ali no meio dos brutamontes ali. E acho que o meu maior título foi o sul-americano, o sul-brasileiro de jiu-jitsu e o de MMA, todas essas conquistas ali. que legal. Matheus, como foi pra você estar entre os 10 melhores do país, né? Foi surreal na época, né? Vendo o sonho e acreditar, foi o que me deu energia para continuar, porque eu sofria muito, né, para baixar de peso. É uma coisa que hoje interfere muito para mim não voltar 100% a viver somente lutando, essa, digamos, dieta baixada de peso. Aham. Por pouco que você não entrou no contender, né? Como foi pra você? Como eu falei, foi surreal. Uhum. Até então era conversa dentro da academia, era eu, Rariel, o Giga, o Guto, o Baianinho, trocando ideia, o Giga falando o que está acontecendo, falou com tal pessoa, o agente tal, empresário tal, Bortoluzzi tal, falava etc e tal. A gente ouvia falar, especular, mas a gente não manda em treinador, a gente faz a nossa parte, treina, né? Aham. Luta, treina e luta. Então eu só pensava, só mais essa luta, só mais essa luta. E eu tava no meu limite mental e fisicamente, porque eu tava me sacrificando real. Eu dava 4 treinos por dia, muito. E eu pensava assim, cara, eu tenho que me destacar pelo meu melhor. O que é o meu melhor? É meu físico. Então eu não deixava a desejar, eu treinava muito, Aham. sempre ficava muito forte para minhas lutas, baixava muito peso, eu lutava de 66, eu pesava 82. Caraca. E a cada 2 meses, basicamente, eu tava lutando, eu tava. Então eu sofria muito, a Isabela, coitada, sofreu bastante, meu filho. Uma outra parte engraçada é que o pessoal não vê os bastidores, né? O Emanuel chegou a me falar com 3 ou 4 anos, perguntar por que eu não gostava dele. Isso me chocou extremamente, isso aí fez eu mudar, que é outra vertente que eu não, na época, balançou muito. Porque a gente vivia de dieta, vivia ruim, vivia trabalhando, dava 4 treinos cansado, morto, então não brincava, não parava pra conversar muito. Ele falava, tu E o respondia estresse no auge, né? no Também. auge, no final, na última semana, quem me conhece sabe, eu não chego a conversar com ninguém. Eu sumia da minha academia com 2 semanas pra luta, eu sumia. Eu subia pra casa e não falava com ninguém, não dava bom dia, eu não conseguia. Literalmente é um estresse, eu levava meu corpo além do meu limite. Por isso que realmente na minha categoria era muito forte, era diferenciado. Mas o que Uhum. eu passava pra chegar nisso era pesado demais. E infelizmente interferiu no meu filho, ele falou isso e eu desarmei, chorei, falei, expliquei. O papai vai lutar, o papai tá com fome, etc. Imagina se você não pode comer seu sucrilhinho. Expliquei e ele, rapaz, eu entendi. E aí sempre quando alguém falava, ah, o Matheus tá bravo, eu, não, ele vai lutar, por isso que ele tá bravo, não tem problema. Depois ele fica amigo, ele fica feliz de novo. E aí eu soube conciliar, mas acabou machucando e etc Aham. e tal. E você pensa em lutar de novo? Tentei, né? Digamos que eu tentei, penso. Pensar, não vou mentir, eu amo. Eu poderia Uhum. fazer isso de graça, poderia fazer agora, esse meu corpo. Só que o que é? Eu não preciso provar mais nada pra ninguém. E eu mesmo sei disso, né? Eu não preciso provar mais nada pra ninguém. Sei da minha capacidade, sei onde eu poderia ter chego se a minha vida tivesse sido um pouco diferente, ou se tivesse começado antes, ou outras vertentes e tal. Mas também não tenho, como eu falei, né, vergonha da minha trajetória. Pelo contrário, foi quem me formou. Só Uhum. que vem a vertente que eu falei, hoje não é meu plano A, mas eu tenho uma academia, eu tenho bastante atleta para cuidar, que eles me incomodam bastante também. Já perdi uns anos de vida por causa desses cabeção. Eles quase me matam. Hoje eu tenho muitos atletas mesmo, profissionais, semi-pro, amadores. E eu penso em voltar, penso, mas eu tenho tô dando muito personal, tô dando muita aula, tô cuidando de projeto, tô cuidando do Diamond, né? Depois eu Sim. vou dar um ingressinho ali pra ti. Uhum. Tô cuidando de um evento que eu sou idealizador junto com o Ivan, de MMA. Então é muita coisa pra cabeça. Eu acho que um lutador de MMA, desculpa o pessoal do Muay Thai, é muito mais difícil do que tu lutar Muay Thai. Tem que treinar no mínimo 2 tipos de treino, um de trocação de chão e ainda a parte da preparação física, né?
e treinar muito. Deve ser muito mais muito difícil intenso, mesmo, porque muito Muay mais. Thai é Muay Thai, é só Muay Thai, né? O MMA tu tem que lutar, boxe, jiu-jitsu, meu Deus. Se não for jiu-jitsu, é judô. Se não for judô nem jiu-jitsu, é luta greco-romana, luta livre, e aí vai. Se não for Muay Thai, é kickbox, etc. Então, tem várias vertentes. É um pouquinho mais realmente, quem já treinou sabe que é mais difícil, né? Então, dito isso, eu tentei. Foi uma prova para mim ter voltado, ter batido 66 ali no Áspera, ter lutado, finalizado novamente ali o recorde, né? Foi a finalização mais rápida do Áspera até hoje, então, de jiu-jitsu com finalização. E a segunda luta ali já tive problemas para baixar de peso, familiares, entre outros ali, que eu não gosto de dar desculpa, fui machucado, não vou entrar nessa vertente, mas eu tô falando isso mais para explicar que eu balançou mesmo de voltar ou não voltar. Eu pedi pro Giga, não quero mais por enquanto, me dá licença de lutar, deixa eu cuidar da minha vida, eu tenho que resolver alguns poréns, eu tenho que ir no negócio, porque eu gosto de fazer tudo me dedicado no 100%. Então eu tive alguns problemas na minha equipe de jiu-jitsu na época, não treinei. Tive como eu falei, lesões que já eram lesões minhas e me incomodaram muito na primeira luta. Para bater 66 foi top, eu consegui, não sei se era pela emoção de estar voltando a lutar, consegui. Mas 2 meses depois ou 3, não lembro, eu fui lutar de novo com o Léo nos 70 quilos. E já foi muito difícil para me bater 70. Nem cheguei tão forte, errei na recuperação de peso porque deu alguns problemas comigo ali também, como eu falei. Cara, foi punk, foi para me mostrar, Deus me mostrou que eu poderia voltar. Infelizmente a luta estava ali, digamos que eu comecei ganhando, depois ele deu uma acelerada, da revertida, estava ali pau a pau. Eu acho que eu tô na vantagem, né, Léo? Mas ali tinha muita luta para acontecer ainda, acabou cortando meu olho, nada mérito dele, né? Obviamente, ele tá ali para me machucar e a juíza não deixou, a médica não deixou continuar a luta ali, interferiu, realmente rasgou minha pálpebra e chegou a machucar meu olho. Caraca. Eu fiquei bastante tempo com o rosto machucado, não conseguia enxergar. Durante a luta eu não conseguia enxergar. Eles notaram isso, que realmente eu não estava enxergando, e depois eu tive que ver que realmente machucou dentro do olho. O Rafael Bach, prontamente com o Áspera ali, me forneceu o remédio, que foi 800 conto um colírio, só pela minha lesão. Meu Deus. Ali me ajudaram, obrigado novamente, o evento é top. Só que isso fez para mim balançar o que era e o que não era. E eu digo muito para os atletas de hoje em dia, qual que é o plano A, qual que é o plano B? Os professores têm que botar isso em consideração quando vai investir para não se frustrar nos lutadores. Porque tem muitos lutadores que estão ali pela emoção, mas realmente tem alguns que precisam disso. Então, às vezes, a gente deixar muito fácil para eles e apresentar outras vertentes, que não é mais o plano A, deixa de ser. Então, eu estou vivendo isso. Hoje não é meu plano A. É um sonho se falar para mim que eu queria chegar no UFC, pô, sem dor, sem nada, sem precisar de contas e tal, pô, tô lá. Volto a treinar. Sim. Mas hoje eu tenho família, eu tenho meus meninos que também são minha família para cuidar, minha academia, meus empreendedorismos, etc e tal. Então, para mim, na balança, se tu vai perguntar para mim, Matheus, vai lutar? Vou. Eu tenho os objetivos a cumprir ainda. Eu vou lutar internacionalmente, como eu tenho ali já meio que pré-fechado. Eu quero lutar o meu boxe sem luva, para mostrar que eu sou um coroa brabo. Eu quero lutar um boxe sem luva, eu quero lutar um Muay Thai com luvas de MMA. Eu tenho um protocolinho ali que eu quero cumprir para poder encerrar. Nada também não me diga que eu volte a lutar o MMA ali até final do ano, como eu comentei contigo ali. E tudo dê certo e daqui a pouco tu diz, Matheus, tu não queria ir, ó, estás aí voltando de novo, indo um UFC da vida, etc. Mas tu tem que lutar, a gente adora ver a tua luta, é muito massa. Eu me transformo, eu gosto, eu amo, muito de legal. verdade eu amo. Como eu te falei, se eu pudesse eu entrava agora qualquer momento, pra mim não tem tempo ruim. Top. E, Matheus, como que tu cuida da tua luva? Como que tu seca a tua luva? Tu deixa ela molhada, jogada ali no... Eu não sei como é que eu cuido, não vou falar como é que eu cuido, que eu sou negligente, mas agora eu vou falar como é que eu vou cuidar. Hoje mesmo eu já vou levar um desse aqui pra casa. Tá? Esse aqui é o Dry Fighter, é uma maquininha de secar a luva por dentro. Tu bota a luva aqui e ela seca, né? Seca, automático. Né? Ele tem um temporizador que ele liga e desliga pra não acabar não esquecendo e não dar problema. Aí ele vai ligando e desligando. Muita pancada secar. Na cabeça, os atletas geralmente esquecem. É top, porque a luva não pode secar no sol, né? Porque descasca e tudo mais. E aí o Dry Fighter chegou pra Isso, exatamente. secar. A minha, geralmente, quando eu seco, quando dá tempo, eu lembro, eu boto
na sombra ali, tudo certo. Mas já perdi muita luva antigamente por isso. Isso aqui, pessoal, é muito importante. E não é brincadeira, eu vou levar mesmo. Já tinha comentado, inclusive lá em casa a gente viu a propaganda e achou. Parabéns. Legal. Ótima Obrigada. ideia. Matheus, o que te orgulha mais como professor? Que me orgulha transformar vidas. A Uhum. felicidade do que eu vejo de uma pessoa que achava que não conseguiria, uma transformação desde aquele aluno que chegou para mim sofrendo bullying por ser gordinho e hoje está podendo, né, bater fotos sem camisa, se mostrando. Sim, é muito Aquele que, gratificante, né? aquele que tem confiança, que melhorou tanto nos estudos em casa, etc. Cara, criar cidadãos mesmo com filosofia e ideologia para o mundo, isso é para mim muito mais gratificante. Títulos, cara, títulos e atletas vêm e vão. Tu Sim. pode investir tudo que tu tem no teu melhor atleta ali, que ele pode ser campeão de tudo. Mas se alguma coisa na vida vertente tiver que tirar ele, ele vai ir. Então isso, títulos vai ficar ali na tua prateleira, etc e tal. E o que adianta às vezes tu ter isso e perder ele, sei lá, por uma morte, por um envolvimento com Uhum. tráfico? Então tu vai ter ali a medalha, mas a pessoa que tem a medalha tu vai ter perdido. Então eu acho que se você conseguir formar muito mais o caráter e a humanidade dessa pessoa, vale muito mais e eu sou mais grato pelo carinho que eles me tratam, como eles me chamam de Uhum. pai. Dia dos Pais, meus meninos do projeto, amo vocês. E o que você mais cobra de seus atletas? Isso aí, a hombridade, o caráter. Eles Uhum. sabem disso. A disciplina. Vou te falar que antes eu era mais chato na questão que o Emanuel falou, eu era muito grosso, muito brabo. O pessoal tem meio que medo de mim lá no treino, principalmente o pessoal do projeto, porque atleta é um tratamento um pouco diferente. Mas essa é a minha vertente ser assim. Tem gente aí que não me conhece, que não vai muito com a minha cara, acha que eu sou brabo demais ou fechado, às vezes de repente até arrogante. Isso que eu nem falo, né? E ainda digo que eu sou arrogante. Mas é porque não me conhece, eu sou uma pessoa só mais fechada. Eu vim disso, eu aprendi a ser assim, né? De ser mais assim, ser mais fechado. O tudo que eu vivi, de onde eu vim, da minha formação. Mas nem por isso eu sou uma pessoa ruim, pelo contrário, eu sou brabo, eu cobro. Meu pessoal do comercial já tem um pouquinho de receio, de medo do pessoal lá, mas quem me conhece depois, um pouquinho depois, sabe. Muitos do meio da luta que me conheceram, cara, tu és esse cara. Pô, vou conversar contigo, não gostava muito de ti. Bababá, Rafael já falou uns 300 aí pra mim que não gostava de mim e fala hoje em dia. Mas não tem problema. Goste ou não goste, o Uhum. importante é isso, é cuidar, é transformar os atletas dessa forma. E tu vendo o seu filho trilhando esse mesmo caminho que você, né? Como que é? É muito bom, é top, mas como eu falei, eu entrei já, como eu estava falando ali, de não me frustrar mais com os atletas. Eu não posso querer mais que eles. Isso eu levei pro meu filho, aprendizado meu, assim, também do dia a dia das coisas. Quando a gente força muito as crianças a um desejo nosso, a gente pode acabar frustrando elas e afastando. Isso foi um pouquinho no jiu-jitsu com o Emanuel, cheguei a fazer isso. Alguns erros de forçar, de discutir com o juiz na frente dele, fizeram que ele quisesse sair na época um pouco, se afastar. Então eu Uhum. meio que prometi para mim mesmo que eu não forçaria o Manuel, ele seria totalmente contra ele. Quando eu ainda comentei com ele, quando tu quiser começar a treinar e pedir pro pai te treinar, você vai treinar do jeito que o pai quiser, mas não é o pai que quer. Quando você quiser, o pai vai querer. Então, todas as lutas ele que achou, ele falou com os É, caras do evento, que ele tudo. legal. Ele, o Curumi e o Gabrielzinho, que são os primeiros professores dele. Uhum. Porque eu sou o professor dele desde pequenininho, mas quando ele começou a treinar para luta, e esporadicamente ele treina sozinho. Ele desce, faz saco de pancada nos horários dele. Sério? Ele Caraca, que acorda cedo, legal. bota a roupinha dele, vai bater o saco de pancada. Aí ele treina um pouquinho com o Natan, um pouquinho com o Kurumi, o Gabriel. Aí de noite eu treino de novo com ele. Então ele vai treinando sozinho, do jeito dele, mas quando treina é para treinar sério, né? Então eu tenho mais essa vertente. Então através disso, eu tenho muito, muito orgulho. Com certeza eu queria que ele, digamos, completasse o sonho Uhum. inacabado do pai dele. Mas o que ele quiser ser, o que ele quis escolher para mim vai ser gratificante igual, mas com certeza tem um gostinho bem melhor, né, de ver isso acontecendo já. Que legal. E futebol ou luta? O que mais bate mais forte no teu coração? Se você me perguntasse uns anos atrás, eu falaria de olho fechado que era o futebol, né? Com certeza. Uhum. Mas hoje, com certeza, a luta. E aí, e você ainda surfa e joga bola às vezes? Surfo, sim, no verão só, não como era quando era mais jovem, né? Surfo Uhum. pra esfriar a cabeça. Quando eu tô na praia, meu pai mora no Campeche. Morava, né? Agora ele tá casado com a mãe aqui em Barreiros. Mas a gente tem uma casa lá, a casa do pai.
E todo final de semana, verão, que a gente passa lá, assim que eu me dá vontade, eu caio na água, né, pra dar aquela esparecida. E qual que foi o outro que você perguntou? Isso, O surf e o surf e o jogar bola, né? Ah, Você jogar joga bola. Eu bola parei de também? jogar bola por causa do joelhinho ruim, né? Aham. Então, como eu quero ter essa vertente de poder treinar, fazer sparring pegado com meus atletas, talvez voltar a lutar e tal, eu acho que futebol é muito agressivo pro organismo da gente, né? Então, parei, Uhum. mas eu era apaixonado, eu jogava muito. Na época, até inclusive, eu tinha que escolher entre ser lutador de futebol e jogar futebol, porque eu jogava bem, participava de vários times ali, inclusive o próprio Figueirense, categoria de base, mas aí eu optei pela luta. Que legal. E o que que Figueirense representa pra você? Falando nisso. Ah, representa muito. Toda a minha história, basicamente, tudo que eu passei de bom, de ruim, de alegria, de quem me formou, basicamente é a minha trajetória. Não tem como eu dizer Figueirense, torcida organizada, Gaviões, etc. E Matheus sem saber o que fez grande parte de mim, né? Digamos ali bem, desde cedo ali até um bom tempo, até hoje, meu filho trilha esse caminho também. O, o meu cunhado, irmão da Isabela, o Vinícius, ele é presidente da torcida, então imagina, os É. irmãos dela ali, ela tem vários irmãos, Por todos eles são isso da que torcida. quando tu vai lutar, vai a torcida toda. Vai porque eu já fiz parte do quadro da diretoria, né, da Aham. Gaviões, eu já viajei o Brasil todo, eu já tenho um nome aí nas torcidas organizadas pelo Ai, que Brasil, em legal. Santa Catarina, e realmente o pessoal gosta do meu estilo de luta, sabe dessa minha vertente antiga do que eu já fiz ali pela torcida, né, quem eu já fui, sabe também a transformação que a luta teve, então quando eu falo que eu carrego um sonho, que eu já falei isso em algumas entrevistas até pra ti, é que realmente não é só meu, era muita responsabilidade. Por isso que eu não posso fazer de qualquer jeito. Se eu voltar a lutar, eu Uhum. tenho que voltar no meu 100%. Porque eu não. Se eu perder, eu vou pra casa e tá tudo certo. Como eu falei, eu não devo nada a ninguém, mais a ter que provar nada pra ninguém. Mas eu sei o que eu carrego e o nosso estilo, tudo que a gente lutou contra o sistema, que basicamente a gente foi muito oprimido por muito tempo. Tudo que a gente representa, o sonho de muita gente, porque a gente começou treinando muita gente da Gavião junto, a molecada. Nós era brigões assim, treinamos e nós tínhamos um sonho e alguns foram parando pelo caminho, outras coisas foram acontecendo, outros ainda treinam. Só que eu basicamente representava, eles chegaram a fazer uma homenagem de um som pra mim, né, pra música, porque eu entrei na minha penúltima luta. E basicamente é isso, então. Uhum. Que legal. Matheus, mais uma perguntinha sobre o Aroma Fighter agora. Tu tens um desse na tua casa, mas era desse ou era do outro modelo que a gente mudou agora? Era do outro ainda. Era do outro? Era do outro. Esse aqui é top, hein? Ele também é antifungo, antibactérias e ele tem um cheirinho maravilhoso. Agora a gente tá com o Aroma Fighter Man e o Woman, mas com um cheiro diferente. Olha só, bota no teu braço pra eu te ver. Eu vejo Aqui, ó. que. Ah, não, peraí. Esse é um pouco diferente. Um pouco diferente daquele Que lá. gostoso. Delícia, né? E esse um bem, né? Diferente mesmo. Eita. Gostei mais desse. Do rosa ou do preto? Do preto? Ah, é? Eu gosto mais do rosa, acho mais docinho. Eu achei esse mais docinho. É. Uhum. Mas ele é maravilhoso, ele é antifungo, antibactérias e não sei se tu percebeu, mas ele faz, olha só, ele faz até uma espuminha, ó, pra higienizar mesmo a luva. Eu ia comentar isso com, Bem com, os, legal, com tá? os que eu tenho lá. Eu tenho alguns equipamentos para emprestar, né, pro pessoal Aham, que fica ali guardado. Então eu utilizo muito isso neles já. Eles têm aham. produto para já deixar guardado, higienizado, até para dar aquele cheirinho na academia. Querendo ou não, é Sim, a cara de entrada para novos alunos, né? Chegar lá aquele é. cheiro de luvinha Meu Deus. é ruim, né? Não, ninguém merece. Quando a Ninguém gente merece. abre a academia ali, Sem falar vem quando tu vai aquela emprestar para catinga, né? alguém, a maioria do pessoal entende de luta, sabe? Que tem suor, tem Sim, tudo, mas imagina aquela pessoa que ainda não é acostumada, tu não aham. vendeu o nicho de luta, que é esse de suor, que etc e tal, né? Já Sem chega frufru, dizendo aí chega aquela socorro. pessoa mais fufuzinha, bota uma luva suada, tira a mão e fica aquele chulé 3 dias, pronto, nunca Meu mais Deus. volta na academia. É, lá na academia a gente deixa o dry fighter lá, que daí a luva que a pessoa usa pra aula experimental a gente já bota secar, né? Pra não ficar Boa ideia aí, ó. muito molhada. Eu já ia levar pra mim, mas é verdade. É bom deixar lá na academia, né? Como você enxerga, Matheus, o futuro das artes marciais?
Como eu comentei ali no começo daquela vertente de que a gente não conseguia viver da luta, até porque a gente pagava para lutar, né? Basicamente era isso. E quando ganhava, ganhava pouquíssimo. Foi bom na pandemia porque era pandemia. A gente tava vendo com pouco, né? Não tava, digamos, com contenção de gastos. Mas hoje, com o que o Aspera vem fazendo ali, referente ao Muay Thai, que disseminou muito rápido pelo Brasil, né, que é, basicamente para mim é um dos esportes nacionais, quase vai ser, daqui a pouco. Tem o futebol, o jiu-jitsu, daqui a pouco você pode escrever o que eu tô falando, vai ser o Muay Thai. Abriu muitas portas, né, de entrada, porque é nichos, né? O pessoal do jiu-jitsu aproveita esse alavanque, porque vai um aluno ali treinar Muay Thai, mas viu o jiu-jitsu ali no tatame do lado, quis fazer, e uma coisa vai puxando a outra, vice-versa. Né, e rentavelmente. Então, hoje em dia, os alunos podem dar esses personagens. Eu já não tenho mais horário para dar personal, eu estou dando personal ali, estou passando para o Curumim, estou passando para Yuri, estou passando para Marcos, para Douglas. O pessoal ali eu já não tenho, já está sobrecarregado. A Isabela vive de personal, ela sai daqui 6 da manhã, vai lá para Jurerê, só volta meio-dia, depois sai de noite de novo lá para Trindade. Ela dá personal de Muay Thai também? Feminino, ela dá aula ali em 2 estúdios de noite e para mais de 15, 20 meninas aí diferentes, né? Ela dá um personal particular feminino voltado para isso, ela vive disso. Então imagina, a Isabela, formada em outra área, nada a ver, é mais rentável para ela dar aula assim, bem mais rentável, tá? Bem mais rentável. E o pessoal paga, quando você tem o conhecimento, tem aula. Então eu vejo o futuro cada vez mais conhecimento, mais profissionalismo e uma área onde todo mundo possa, digamos, ter o seu espaço para negócio. Mas, em contrapartida, pelo crescimento e por muito conhecimento, por novas pessoas sendo formadas, daqui a pouco o mercado vai ser concorrido. Então vai ter que ter um diferencial, vai ter que ter alguma coisa diferente. Então tem gente que vai ser lutador e vai ter esse agravante, mas nem por ser lutador vai ser um bom professor. É áreas, né, que negócio... É verdade. Tem muitos. É verdade, tem muito lutador que é bom, mas pra ensinar não... É diferente. Não, ou às vezes até é bom para se ensinar um comercial, mas não tão atleta, ou vice-versa. É bom para o atleta, não é bom para o comercial. Tem um aluno meu que dá aula lá para um intermediário avançado, mas se eu botar para o comercial, sei que não vai vingar. E vice-versa, tem aquele que se eu botar para um atleta, não vai querer treinar com ele, mas o comercial o pessoal ama. Então tem essas vertentes, tudo que, como eu falei, mais para frente o pessoal vai ter que dar algo a mais, né? Como, por exemplo, a educação física. Não adianta hoje em dia tu ser só formado em educação física. Se tu for exercer na musculação, tu tens que ter um diferencial na musculação. Quem tu já foi lá? O que tu já transformou? O que tu já fez? Qual que é a tua história? Qual que é o teu curso a mais? Qual que é o teu conhecimento? Né? Eu acredito que a evolução vai ser gigantesca, vai ser profissionalizado sim, só que uma hora vai dar essa vertente aí de muita gente no mercado. Verdade. E o que tu acha que mudou nos atletas de hoje? Eles são mais profissionais, eles são os iniciantes profissionais. Eles têm, como eu falei, nutricionista, eles têm fisioterapeuta, eles treinador físico, daí depois o treinador da luta. Tem treinador mental, coach, tem tudo. Hoje em dia tá um must treinar e lutar. Brincadeira à parte, eu sei que é difícil, eu sou atleta, eu sei como eu acompanho meus meninos, mas eu acho que é isso aí. A diferença é isso aí. Ter muito acesso a essas vertentes e antigamente não era assim. E o que você sonha em conquistar ainda? Em conquistar? Eu quero ter uma academia própria de musculação. Com certeza. Tu já tem um estúdio na tua academia, né? Eu tenho um estúdio de musculação dentro da minha academia, né? Onde eu faço a preparação física de atletas profissionais, inclusive do Asper. Agora um dos 100K ali, o Eric está treinando comigo. Tem a Gisele Moreira que estava lutando na França, treinou comigo. Agora fugiu da minha cabeça, mas tem alguns. Eu faço tanto o comercial, né? Que é a preparação, a musculação pré-definida para cada um, que é um estúdio de musculação grande lá, consigo treinar 5, 6 pessoas ao mesmo tempo. Como eu também dou preparação física para os meus atletas e para outros atletas que vêm até mim. E é dentro da academia. Então na academia tem o andar de baixo, que é o estúdio, o tatame principal, que tem o octógono na parede e na lateral. Tem o terceiro tatame, que é o ringue e a saco de pancada. E o quarto, que é a área nova que a gente fez, que tem a saunazinha e a banheira ali. E o espacinho pra treinar. Massa! Top, tá? E qual foi o perrengue mais engraçado que você já passou? Perrengue mais engraçado?
Como treinador ou como lutador? Como treinador. Tá bom, primeiro como treinador. É isso, pode ser. Eu não vou falar o nome, né? O pessoal aí sabe quem é, se quiser depois falar no comentário, não fui eu, não tem nada a ver com isso. Tem um atleta meu que lutou um evento, também não vou falar no evento, senão já vou ir falando demais, né? Vão adivinhar. Lutou um evento semi-profissional. Faz muito tempo ou pouco tempo isso? Um aninho, Ah, faz pouco tempo, 2 aninhos, então. é. Pouquinho tempo. Foi mais ou menos na época ali que eu voltei a lutar. Aí eu botei ele pra lutar esse evento. Ele teve um problema sinistro para bater o peso, deu uma dor de barriga nele por ela estar muito vazia, ter debilitado, de baixar de peso. Ele foi tomar um remédio. Olha só que coisa louca. Ele foi tomar um remédio para dor de cabeça ou algo assim, não lembro o que era. Ou para dormir, um Dramin, eu não lembro. Uhum. Porque ele estava já desidratado, ele queria acordar no peso para bater o peso, vídeo chamada e nós poder lutar. E no meio da madrugada eu faço isso com meus atletas, né? Eu boto eles dentro da minha casa direto, são meus filhos. Esse basicamente também é um filho muito querido. Então eu alimento eles, eu faço todo o protocolo passo a passo de perto e abro a porta da minha casa lá, né? Digamos que eu brinco para todo mundo que a segunda parte da academia é minha casa, que a porta fica aberta, tem mais o pessoal lá na minha própria casa do que eu, às vezes, né? E aí ele passou mal, começou a berrar de noite, eu cheguei, ele, ai, no chão aqui, aí peguei, levei pro hospital, soro na veia, achei que a luta ia cair, aí quando eu vi, fui falar com o dono do evento, etc. Então, não, mas o outro também não ia bater, mas tá bem acima, tá, cara, mas não é que o meu não vai bater, eu tô falando que ele passando mal, e se amanhã ele estiver bem, ele vai lutar. Mas ele só botou o soro, vai dormir, vou ver como é que ele acorda. Acordei no outro dia, ele tava no peso, mesmo com soro, tomou 1 litro de soro, mas ele passou tão mal que ele bateu o peso. Mandei pro negócio, o outro guri não bateu o peso, 2 quilos acima ainda. Não, disse que passou mal também. Aí fomos lutar. Era uma luta já conhecida, o pessoal já queria ver essa luta aí faz tempo, desses 2 meninos prospectos. Vamos resumir, desenvolvimento da luta, chute pra lá, chute pra cá. E do nada, no segundo round, ele caiu o rendimento, assim, do nada. Ele tava bem pra caramba, caiu o rendimento. Eu vi que ele ficou muito acuado, e ele veio, aí o Giga tava do meu lado. O que deu, cara? Daquele jeito do Giga lá, que dá aquela levantada pra nós pra voltar. Só que eu vi que nem estava fazendo ele voltar. Aí eu vim de canto assim no ouvido dele, cara, fala comigo. Ninguém tá ouvindo, o que que deu? Sentiu alguma coisa? Quebrou? O que que foi? O que que tá acontecendo? Aí ele olhou pra mim assim, deu merda, literalmente deu merda. Me caguei, cara. Meu Deus. Fiz cocô na calça. Meu Deus, durante a luta. Durante a luta. Aí eu olhei assim pra ele, mano, tá na merda. Que merda, cara. Desenrola, estamos ganhando a luta. Foge, vai bicando, não demonstra. Aí ele, tá, e o short? Será que tá aparecendo? Ele tá com short branco. Putz. Falei, não, tá nada. Mas tava aparecendo? Olhei, já tava aparecendo ali embaixo. Caramba. Aquela marrom ali. Aí fui pro negócio, aí ele voltou de novo, todo acuado, só pontuando, tentando levar Sakuri, tentando botar a mão, acelerando. E o Gigas bravejando, caralho, não queres lutar? Aí eu chamei o Giga assim, Giga, aconteceu isso, olha lá a calça dele. Aí o Giga, puta merda! Que merda. Caralho! Ele... Aí a gente merda. meio que deu aquela risada, mas preocupado com ele, Sim. com o atleta, e torcendo pro juiz não ver, porque se o juiz às vezes acaba a luta, é a vitória do outro, né? Que é digamos, uma falha do organismo dele, é a mesma coisa que tu vomitar, tu é eliminado, obviamente, se tu defecar, tu é eliminado. Sim. Aquele pontinho lá marrom que foi aumentando um pouquinho com a luta, mas a luta acabou, nós vencemos. Ele voou pro banheiro após isso, ainda terminou de fazer o que ele tava fazendo. Na hora do chuveiro, E ele ainda ganhou, meu Deus, que aí bom. nós vimos ali a cueca e o short e basicamente já ficou lá no lixo, enrolamos na sacola, jogamos no lixo lá. Caraca. Resumindo, essa foi digamos, acho uma das mais loucas que eu já passei. Meu Deus. E tu já teve alguma situação bizarra, assim, engraçada? Na tua luta, Na né? minha luta, que eu lembro, assim, foi engraçado demais. Hoje o adversário é meu amigo, nós fizemos na época uma das lutas que era pra ser a principal do ano, inclusive. Foi uma guerra, foi 3 rounds de pura violência, assim, nós trocamos soco, a reveria. Eu postei essa foto recentemente, tu ainda comentou que desejamos ver você lutando de novo, que a cara toda parecendo o Corcunda de Notre Dame, todo arrebentando pós-luta, né? Que eu postei devido a algumas brincadeiras nada a ver, desnecessária com o nosso atleta William, que está passando por uma coisa ruim ali, ele ficou machucado, eu falei que isso realmente
Só quem luta sabe como é que é com luva de MMA, sabe como é que é uma luta de MMA, uma dor, principalmente o pós isso. Nossa, imagina mesmo. E nessa luta que virei amigo dele, inclusive ele veio pra nossa equipe depois, ele tá lá na Jaraguá Thai Box, que é uma vertente da Thai Box, virou meu amigo, já fizemos N sparring juntos já. Peguei um atleta dele que tava pra estourar na MMA, trouxe pra minha academia, cuidei como um filho, levei de volta, hoje tá no SFT, lá ganhando tudo, né, o Boacalzinho. Voltando ali ao assunto, eu lutei contra o Eduardo, teve bastante provocação, eu tive a vertente ali do jiu-jitsu, uma hora mais quis ir pra trocação, primeira vez que eu machuquei o joelho foi nessa luta com ele, senti o joelho e a gente foi pra porrada, literalmente, 3 rounds, quem quiser ver no YouTube, Matheus Nascimento versus Eduardo Francisco Cachorro Louco, no Gladiator, Curitiba. 3 rounds de pura pancada, o guri é duro, tá? Porque ele tomou bastante, ele caía, ele levantava, ele chegou a cuspir o dente ali, quebrou o dente com o protetor bucal, pra ter noção. Caraca. A luta foi alucinante, só que ele não caía. Aí no segundo round o professor assim, Matheus, vamos pro jiu-jitsu então, um pouquinho, não sei o que, assim, não dá, mestre, meu joelho, não consigo dobrar, não sei o que, não consigo chutar. Então, continua botando mão que ele sentiu, ele vai cair, uma hora ele vai cair. Caía nada. Nós aqui, tal, bom. A vez que ele caía, ele já levantava, parecia que nada tinha acontecido. Terceiro round veio, eu olhei pro mestre, eu não aguento mais, não consigo respirar. E eu tinha errado na preparação, eu tinha errado na reposição de um dia antes. Eu fui pra Curitiba atrasado pra pesagem, cheguei lá pra ir numa pizzaria fechada. Fui no cachorro-quente da esquina, que eu não conhecia, pedi 7 lanches. Nossa, Pra recuperar meu o peso. Deus, Matheus. Pedi 7 lanches, só que lá o molho deles é um catupiry, no começo tava gostoso. Deu ruim a noite toda, passei mal. Ainda antes de me passar mal, eu comprei 1 litro de sorvete e um leite condensado e comi isso tudo. Aí passei mal a noite toda. Outro dia consegui recuperar, fui lutar. Não é desculpa, erro meu, mérito dele. Eu cansei. Terceiro round, eu cansei. Se vocês verem o vídeo, eu literalmente teve a hora que eu virei de costa e corri no meio da trocação, que eu não aguentava, meus braços não mexia mais. No final, ele quase ainda, eu puxei ele pra guilhotina, minhas forças acabou, eu caí, ele montou. Faltava 10 segundos, eu grampeei ele, esperei esses 10 segundos acabar, ganhei a luta. Ganhei a luta e tal. Só que eu falava pro Giga e pro Borto, cara, eu não consigo ficar em pé, tô passando mal, tá dando preto voltando, tá dando tum no meu ouvido, eu tô quase vomitando, me tira daqui. Não, eles têm que levantar a mão, Matheus, agora fica aqui. Pô, daqui a pouco veio ele me agradecer pela luta, ajoelhou, fez aqui, eu não conseguia ajoelhar, porque se eu dobrasse a perna eu não levantava mais, eu tava só Deus me segurando. Aí ele chegou, vamos mostrar que nós estamos bem, que foi a luta do ano. Vem comigo! Ele deitou na minha frente e começou a fazer flex. Meu Deus. Ele, vamos fazer flexão junto. E eu todo moleque assim, ai meu Deus, e agora? Eu pensei, cara, vou dar uma banda nesse desgraçado, tá me tirando, né? Pensando assim na hora, né? Dar uma rasteirinha. Eu pensei, não, mas se eu fizer isso, ele vai me espancar, que eu não consigo nem me mexer. Aí ele levantou, abracei, larguei uma mão, fui embora, comecei a passar mal. Fui pra calçada do evento, eu fiquei 2 horas na calçada do evento passando mal, e daqui a pouco ele passou por mim. Todo pleno, todo quebrado, obviamente, né? Porque foi a guerra e tal. Mas andando, tá ruim, cara. Eu sou o filho da mãe. Meu Deus. E essa aí, o que eu lembro, foi a mais inusitada, não é tão engraçada assim. Meu Deus. Matheus, tu falou que vocês ficam todo quebrado, né? Como que vocês fazem pra lidar com a recuperação muscular? Top. Como é que nós fazemos? Geralmente a gente apela pro pós voltar, ainda fica muito lesionado, geralmente as canelas, Sim. os ossos, passar algum tipo de pomada ou óleo para poder esquentar, treinar, amortecer, pós a mesma coisa, às vezes a gente o que tem, até remédios a gente apela às vezes para poder recuperar. Né? Agora a gente veio com o Recupera Mais. Ele é um gel para dor muscular e ele elimina hematomas. Ele elimina hematomas, já hidrata a pele. Pô, que top. E esse eu não sabia o melhor, tá? Eu não sei se tu gosta. Tem gente até que gosta daquele cheiro forte do óleo Thai, né? Aquele cheiro forte. Mas o Recupera Mais, ele não tem esse creme, cheiro. Né? Ele é um cheirinho, ele é bem cheiroso. Então, além de eliminar hematomas, hidratar, ele ainda é cheiroso. Maravilhoso, tá? E ele é refrescante, né? Tu vai passar, tu vai ver como ele vai ficar bem geladinho. Tô lesionado de novo, tá, turma? Eu sou obrigado a passar. E é verdade. Ó, agora, Matheus, a gente vai fazer uma dinâmica bate-bola bem rápido. Eu vou te perguntar alguma coisa, tu vai responder bem rápido, tá? Fechou. Um ídolo das lutas. Ser rápido. Boa cá. Tá. Um momento pra nunca esquecer. Minha primeira vitória no MMA. O golpe que você mais gosta.
Guilhotina. O maior aprendizado da vida. O esporte salva vidas. Boa. Uma comida que não recusa. Sushi. Essa é difícil, hein? Figueirense na Série A ou Vitória no UFC? Porra. Difícil mesmo, essa eu não vou saber responder. Essa eu vou ter que pensar bastante. Essa eu vou ficar pra depois. Eu, Vitória no UFC ou meu Figueira na Série A? É mais fácil eu chegar no UFC. Mas... Qual que tu prefere? Não tem como botar isso. Não sei. Se não fosse lutador, seria? Jogador de futebol, eu acho. Boa. Tu também é promotor do Diamond, Áspera né? N1. Isso. Boa. Fala um pouquinho do evento. Muito obrigado pelo espaço para divulgar um pouquinho. Nosso evento aí vem com a vertente de tá botando o MMA de novo no cenário nacional. Né? A gente vem com o crescimento do Muay Thai, vem exponencialmente muito forte, devido ao Áspera, graças a Deus. E isso acarretou melhoras nas nossas academias, né? E no nosso esporte. E em todo o geral do âmbito ali das artes marciais e do esporte. Remunerado, comercial, esportivo, profissional. Então o MMA ficou um pouco de lado, mas já ficando um pouco de lado com eventos para, digamos, rodar a rapaziada. É muito difícil ter eventos de MMA hoje em dia, porque rentavelmente não era muito bom e etc. Então tinha muita gente treinando MMA antigamente e poucos eventos. E aí com a vertente do crescimento do Muay Thai, todo mundo foi voltando a treinar só Muay Thai. Para quê? Para remunerar visibilidade, etc. e tal. Então, qual foi a nossa ideia? Começar a fazer o que o Áspera fez lá no começo. Sim. Buscar dar um evento top, remunerar bem, tratar bem, profissionalizar e girar essa molecada para nós botar o MMA de novo no cenário nacional como uma vertente de um berço aí que a gente sabe que tem e queremos reativar ele. Basicamente, essa é a nossa legal, ideia. Né? E vai ter agora, né? Agora, nesse final de semana, vai ter o Áspera e no dia 17, que é o próximo final de semana, vai ter o Diamond Áspera, que é voltado para o MMA amador. O Submission, que é o Jiu-Jitsu voltado para o MMA, que é só para finalização, busca da finalização do Jiu-Jitsu sem kimono, tá, pessoal? Como se fosse MMA. Então, vai ter ex-UFC lutando, vai ter pessoas aí mundialmente também conhecidas lutando, nacionalmente. Nós temos os prospectos aí do Muay Thai que todo mundo já conhece aí, lutando entre si. A gente conseguiu casar só luta sinistra, né? Então a gente convida vocês aí que quiserem ver a tá comprando ingresso direto no Diamond ali no Instagram, Diamond Áspera N1, no meu Matheus 21, Nascimento Pro Fighter, pode procurar no Instagram, a gente vê, desenrola, ou até com o Ivecara eu vou deixar aqui uns ingressinhos aqui de presente para eles fazerem aí, que eles bem entenderem, divulgação, ou se ficarem pessoal. Ah, que legal. E quanto que tá o ingresso? O ingresso hoje está barato, tá? Tá R$40 e 20% vai para o atleta. Então vocês comprando, vocês estão ajudando o atleta ali com a bolsa deles ali, tá? Então R$40 para 15 lutas de MMA e 15 lutas de submission do alto nível encontrado hoje em dia. Top. Matheus, agora deixa um recado para quem tá te assistindo, quem gosta do teu trabalho também, né? Para essa molecada nova. Que eu já falei bastante, vocês viram que eu quase não gosto de falar, né? Quando tem que falar, sou quieto, viram? Mas eu gosto de falar. Sou um pouco diferente do que vocês imaginavam. Eu acredito, eu vou bater na tecla do que também a tecla que eu acho que a gente hoje em dia está vivendo. O esporte salva vidas e transforma em todas as áreas, né? Tanto profissionalmente, como fisicamente, como mentalmente, né? Então eu acredito isso. O meu recado é o seguinte: se você não treina, você tem que treinar alguma coisa. Vai ser bom para tua saúde, vai ser bom para tua vida no geral, em geral. Então essa aí, esporte salva vidas, não somente aquele pessoal do projeto, mas é você que é o empresário, que está com a cabeça lotada de problemas, etc. Você vai ter esse tempo ali para você mesmo, para adquirir mais, digamos, saúde mental, física, autoconfiança e por aí vai. E também, claro, com certeza aquela criança, aquela pessoa do projeto social, todo mundo. O esporte dignifica. Lá todo mundo é igual, desde da pessoa ali que dizem, né, que para mim é um emprego top, um pedreiro, até o empresário ali de uma multinacional. Lá dentro é se respeitar, é se cumprimentar, a hierarquia de graduações, mas na hora da mesmo que põe a luva e a caneleira que a gente sai na mão, ali a gente vê que todo mundo é igual, a gente está trocando informações ali
e após isso a gente se sente 10 vezes melhor. Então esse é o meu recado. Top. Obrigada por ter vindo, Matheus, foi muito legal nosso bate-papo. E é isso, esse foi o nosso programa de hoje. Eu espero você no próximo domingo. Tchau! Tchau. Rapaziada da Gaviões, rapaziada do Figueira, pessoal da Star Gold, pessoal da Chutebox, pessoal da Vai Cará, muito obrigado ali. Valeu.